Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Laécia Kelly, sou professora de Biologia e como vocês são alunos novatos, alunos do primeiro ano, ainda não viram essa disciplina. Para vocês é uma disciplina totalmente nova. A Biologia é o estudo da vida, só que nós vamos abordar lá para o finalzinho de abril, que se inicia o segundo período. Nesse primeiro período, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que vocês assistiram lá no nono ano. Eu estou utilizando esse método inicial porque muitos de vocês não têm o Google Meet ou não têm uma outra plataforma para que a gente possa interagir de maneira virtual, real. Mas, com fé em Deus, tudo vai ser organizado para que a gente possa trabalhar de maneira real, tá? Através do Google. Geralmente a gente utiliza o Google Meet. Então, vamos iniciar a nossa aula de física, né? Já que uma das disciplinas do nono ano é a química, né? Juntamente com a física. E eu vou tentar unir essas duas nessa primeira aula, com o conteúdo de termologia. A termologia, ela estuda, entre outras coisas, a temperatura, o calor, a dilatação, etc. O que seria a temperatura? A temperatura vai ser o nosso primeiro tópico que nós vamos observar aqui, tá? O que seria a temperatura? A temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Como assim? Nós sabemos que todo corpo, toda matéria, ela é composta por átomo. O átomo é a menor unidade da matéria. E para a gente observar como seria esse comportamento dos átomos, eu trouxe aqui o exemplo de dois corpos. Esse primeiro corpo aqui, você está observando que os átomos parece que eles estão mais acelerados. No segundo exemplo, os átomos eles estão mais lentos, digamos assim. Então, qual dos dois, na sua opinião, seria o corpo de maior temperatura? Aquele em que os átomos estão mais acelerados, mais agitados. Então, a gente pode afirmar que o corpo 1 ele possui maior temperatura que o corpo 2. Qual o aparelho utilizado para medir a temperatura? O aparelho utilizado é o termômetro. No Brasil, a escala térmica que nós utilizamos é a escala Celsius. Só existe essa escala? Não. Eu disse no Brasil. Em outros países é utilizado outras escalas, como aqui nós temos a escala Fahrenheit, nós temos aqui a escala Kelvin. Essa escala Kelvin, ela é utilizada principalmente nos países norte-americanos, os Estados Unidos, o Canadá. Observando aqui a escala Celsius, essa primeira que eu estou marcando, ela tem essas duas graduações físicas, esses dois pontos aqui. O que são esses dois pontos? O 0 grau Celsius indica o ponto de gelo. Esse ponto de gelo também é chamado de ponto de fusão. O que seria esse ponto de fusão? É quando a água ela passa do estado líquido para o estado sólido, tá? Enquanto a 100 graus, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A gente vai ver isso já já com mais detalhes. Eu só quero que vocês, por enquanto, observem esses dois pontos fixos, pois eles são fundamentais. Quais são os pontos? 0 graus Celsius, 100 graus Celsius.
Na escala Fahrenheit, os dois pontos fixos são 32 graus Fahrenheit, representando o ponto de gelo, e 212 graus Fahrenheit, representando o ponto de vapor. Na escala Kelvin, a gente não diz graus Kelvin, é simplesmente Kelvin. O ponto fixo de gelo ou ponto de fusão, ponto de gelo é a mesma coisa de ponto de fusão, representa 273 Kelvin, e o ponto de vapor ou ponto de ebulição representa 373. Para fixar melhor, existe essa escalazinha aqui, que depois seria interessante vocês copiarem no caderno de vocês. Pausa o vídeo e copia a escala termométrica, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e os pontos fixos de cada um, fusão e ebulição. Vamos passar para o próximo tópico: reações químicas, reações físicas. Nós podemos também chamar de fenômenos químicos e fenômenos físicos. O que seria um fenômeno químico ou uma reação química? Geralmente nós falamos isso quando a natureza da matéria ela sofre uma alteração. Nós colocamos aqui o exemplo da ferrugem. O que é a ferrugem? Ela é uma oxidação, ou seja, uma reação entre o ferro e os átomos de oxigênio do ar. Todo e qualquer material que sofre ferrugem, ele perdeu as propriedades do ferro, né? Ele sofreu uma nova substância. Uma nova substância ela foi formada, melhor dizendo. Outro exemplo, a queima da madeira. Na verdade, toda combustão, combustão significa queima. Toda queima, ela gera uma transformação profunda naquele material que foi queimado. O reagente, ele sofre uma mudança e o produto final, ele é muito diferente do produto reagente, ou seja, do produto original. Então, ocorre geralmente a formação de uma nova substância. A produção do queijo, esse pontozinho aqui. Nós temos o leite ele é fermentado na presença de bactérias lactobacilos, e o produto daqueles reagentes, ele é totalmente diferente. Nós temos agora o quê? Derivados, né? Derivado do leite. Então, nós temos aqui exemplos de reação química. Na reação física, ocorre geralmente uma mudança, mas não a nível molecular. Não há formação de uma nova substância. Não ocorre uma transformação da matéria. O exemplo aqui que eu coloquei é amassar um papel. Mudou, deixou de ser papel? Não, ele simplesmente mudou talvez o formato, né? Agora ele está amassado, mas ele não deixou de ser papel. Assim como o congelamento da água. Ela simplesmente passou da fase líquida para a fase sólida, mas continua sendo água. Quebrar um copo de vidro, continua sendo vidro. Deixou apenas de ser copo, mas o vidro está lá, né? Não sofreu alteração da substância, da matéria em si, correto? Continuando, mudanças de fase da água. Observe muito bem essa ilustração, que ela exemplifica bem o que seriam essas mudanças. A água ela se comporta na natureza em 3 fases: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Da fase sólida para a fase líquida, que é o derretimento desse gelo, você tem o que? A fusão da sólida para a líquida. Inclusive, aqui eu errei, né? Eu botei da líquida para a sólida, mas aqui eu já estou corrigindo. É da sólida para a líquida. Ocorre a 0 graus Celsius. Da líquida para gasosa,
Nós temos aqui, qual a mudança? Vaporização. E do tipo ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Vamos observar que existem dois tipos de vaporização. Nós vamos parar aqui e a gente vai observar aqui, ó. Quais são os dois tipos de vaporização? A evaporação e a ebulição. Bom, a evaporação, ela não precisa de bolhas. Um exemplo é quando você coloca uma roupa secando no varal. A água passou da fase líquida para a fase gasosa de forma lenta e não formou bolhas para isso. Então, a evaporação, ela ocorre de maneira lenta. Na ebulição, ocorre a formação de bolhas. É quando você coloca uma água para ferver. Ela passa para o estado gasoso de maneira mais rápida. Espero que vocês tenham observado bem a diferença entre evaporação e ebulição. E ela ocorre a 100 graus Celsius, né? Que é uma temperatura fixa. Nós temos aqui, ó, vou riscar a minha figura. Aqui, daqui para cá, nós temos um aumento de temperatura, correto? Vou até botar aqui, ó, um aumento de temperatura. Já aqui, ó, a fase líquida, quando você congela para se transformar em gelo, nós temos o fenômeno de solidificação. Diminuiu a temperatura, assim como a água na forma gasosa para líquida, você pode ser dois nomes. Pode ser o nome condensação, que geralmente eu utilizo esse nome, ou liquefação. Vou dar um exemplo aqui rapidinho do que seria essa condensação. Um exemplo é quando você solta um bafo no espelho. O bafo é o quê? É vapor de água que está saindo da tua respiração em contato com aquela superfície fria do espelho. Você observa umas gotículas. Você vê que o espelho embaçou, suou. Aquele vaporzinho, que é a água na fase gasosa, em contato com o espelho se transformou em líquido, correto? E então nós temos, se da fase de gelo para a fase gasosa você tem um aumento de temperatura, da fase gasosa para a fase de gelo, você tem aqui o quê? Uma diminuição da temperatura. O que seria essa sublimação, professora? É quando, geralmente, um outro corpo, sem ser água, ela passa direto da fase gasosa para a fase sólida, ou vice-versa. É o que acontece, por exemplo, um exemplo bem simples, bem comum, é a pedrinha de naftalina. A naftalina, ela está na fase sólida, mas se você deixar ali, com o tempo, ela vai sumindo, né? Ela vai desgastando até desaparecer. Então, ela passa do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido. Vai direto do sólido para o gasoso. Nós chamamos isso de sublimação. Então, galerinha, eu espero demais que vocês tenham compreendido e tenham gostado dessa forma de aula. Esse é o nosso primeiro encontro. Posteriormente, nós vamos desenvolver outras estratégias. Nós temos agora um exercício de fixação, mas antes disso existe uma observação aqui. O que existe nessa observação? Na mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então, sempre quando a água ela derrete o 0 graus Celsius lá, o ponto de fusão ele não muda. A água ela derrete a essa temperatura. Assim como a água passa para o estado gasoso, se for na ebulição, a essa temperatura ela não fica oscilando. A temperatura ela vai ser constante. Quero que vocês pausem o vídeo para escrever no caderno o exercício de fixação. Sempre após
uma aula, existe a atividade. E eu vou explicar a quinta questão para vocês. Vocês vão classificar essas letras que eu coloquei aqui em reação química e reação física. Por exemplo, letra A, apodrecimento de uma fruta. O que é que você acha? No apodrecimento de uma fruta, é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Aí você vai classificar. Professora, eu acho que é um fenômeno físico ou uma reação física. Aí você vai classificar. Correto? Tchau, pessoal.